Irmãos e irmãs, a paz eucarística. Hoje é domingo, o 32º do tempo comum. Estamos caminhando já para o final do ano litúrgico e a liturgia, como sempre, vai nos propondo o exercício da vigilância. Ouçamos as palavras do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na nossa vida cotidiana, é muito comum que a todo momento nós falemos de prevenção. E isso vale para todas as idades, especialmente quando se é mais jovem. Seja do ponto de vista financeiro, se fala de fazer poupança, planos de previdência, investimentos. Seja do ponto de vista da própria saúde. Hoje se fala de medicina preventiva, que envolve uma série de elementos para evitar que a gente fique com determinados tipos de doenças, especialmente aquelas que são crônicas. E existe até um ditado: o homem prevenido morre velho. Uns mais, outros menos, mas todos nós nos preocupamos em nos prevenirmos de certas realidades ou de certas coisas. A pergunta que o Evangelho nos faz neste domingo é muito simples. Estamos também velando pela nossa salvação? Estamos nos prevenindo para o dia do juízo? De fato, como eu dizia há pouco, o ano litúrgico já está se aproximando do fim e por isso a palavra começa a nos convidar a dirigir o olhar para as coisas últimas, para o fim da nossa vida. E também, obviamente, para as coisas que estão por vir. Afinal de contas, para nós a morte não é o fim, mas o início de uma nova dinâmica. Com esta parábola das 10 virgens que vão ao encontro do esposo, o Senhor quis mostrar também um pouco a situação de seus discípulos no mundo e, ao mesmo tempo, o significado de sua passagem pela vida. Quis nos ajudar a responder aquela pergunta: para onde nós estamos indo? Meditar isso é também refletir sobre o nosso destino mais verdadeiro. É como se nós nos olhássemos diante de um espelho que é a própria vontade de Deus. E nessa perspectiva, a parábola nos leva para rituais típicos dos casamentos judaicos, que é importante conhecermos para compreendermos melhor a parábola. De acordo com os costumes daquele tempo, a cerimônia começava com a ida do noivo até a casa da noiva para poder levá-la para a sua nova casa. Normalmente o noivo chegava atrasado, porque antes de buscar a noiva ele devia discutir com os familiares dela os presentes que ele ia oferecer à família dela. Popularmente conhecíamos como dote. Hoje essa prática não existe mais. Mas fato é que as negociações entre as duas partes eram bastante demoradas e tinham também uma importante função social. Os parentes da noiva tinham que se mostrar bastante exigentes, sugerindo que a família perdia algo de muito precioso quando entregava a filha.
por outro lado, o noivo e seus familiares também ficavam contentes com as exigências, porque afinal de contas era sinal de que estavam ganhando algo de bastante precioso. Os que testemunhavam o acordo, segundo consta, estavam prontos, sempre prontos para ir até a noiva e avisar de que as negociações estavam terminadas e de que o noivo ia chegar, de que o noivo estava a caminho. Mas enquanto as negociações aconteciam, a noiva ficava vestida a caráter, esperava em sua casa que o noivo fosse ao seu encontro para buscá-la. Com ela ficava também suas amigas, as amigas da noiva, com as lâmpadas acesas, para poderem depois acompanhá-la com danças e cânticos até a sua nova casa. É nesse contexto que se situa a parábola, ou melhor, é a partir deste contexto ou desta imagem que o Senhor vai contar para nós essa parábola. De alguma forma, tudo isso nos ensina, e o Evangelho, obviamente, que a vida é uma espera ativa. Espera é uma palavra que deriva da mesma raiz de atenção. Significa tender para, ter inclinação para alguma coisa maior. Viver com a alma à procura de alguma coisa. Assim como para a festa de casamento se sabe que o noivo vai chegar e tudo começa a se organizar em torno dessa expectativa, porque o noivo vai chegar, a vida cristã nesta terra também é uma espera à luz da fé. O cristão é alguém que organiza cada ato de sua vida, que organiza as suas atitudes em vista desta espera, em vista da espera do Senhor. Para as virgens da parábola que nós ouvimos, a espera é preenchida com duas preocupações básicas, que são manter a lâmpada acesa, em primeiro lugar, e depois ir ao encontro do esposo. Se nós traduzirmos para a nossa vida, essas duas imagens nos falam de vigilância e, ao mesmo tempo, de fidelidade. Ou seja, enquanto esperamos, precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Com o passar dos dias, a gente tem uma certa tendência de olhar a situação do mundo e das coisas ao nosso redor e até ser levado por uma falta de esperança ou de expectativa de que a realidade pode ser diferente, pode se transformar para melhor. Como reflexo disso, a nossa vida de fé também vai caindo num certo comodismo, um pouco de descuido, numa fé que não compromete, numa religião que faz só promessas de me oferecer coisas, senão uma religião que não me interessa. Por isso a gente deve ficar atento e jamais baixar a guarda. O nosso compromisso com Jesus deve ser renovado a cada dia, diariamente. Abrimos os olhos de manhã, Senhor, ajude-me a ser fiel a vós, permanecer fiel a Ele. Este é o alerta que Jesus nos faz ao final da parábola. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Estar preparado não significa estar somente com a alma limpinha para que quando o Senhor nos chamar, Ele não encontre nenhum pecado em nós e nos encaminhe direto para o céu. Estar preparado significa já nesta vida viver dia após dia, com bastante entusiasmo e confiança, o nosso compromisso batismal. Estar preparado é também discernir o que Deus quer de mim, dia a dia, e o que Deus quer de nós enquanto família, enquanto comunidade. Estar preparado é fazer da vida um constante doar-se aos irmãos. Muitos de nós, sobretudo no tempo da Quaresma, achamos lindo e cantamos em procissões, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Mas na prática, será que efetivamente nós como cristãos temos nos doado aos outros? Assim como zelamos pelas coisas que são próprias deste mundo, como nós nos prevenimos, saibamos também preparar-nos para o dia final. As jovens que foram insensatas e não se prepararam também nos fazem pensar nas nossas prioridades. O que efetivamente é essencial para mim hoje? É muito fácil irmos na onda da sociedade que está aí e nos preocuparmos só com o que é passageiro. E aí você pode incluir dinheiro, poder, fama, êxito e por aí vai. Mas aqui nós estamos apenas de passagem. Nossa morada definitiva é na eternidade. E somente os valores do Evangelho é que vão garantir para nós um lugar na mesa celestial. Naquela mesa onde não há rico, pobre,
onde não há diferença alguma, onde todos nós nos sentaremos como iguais, como irmãos, para partilharmos o pão que jamais acabará. O Senhor nos ajude a perseverarmos, para que quando Ele voltar, Ele encontre em nós marcas dos frutos que nós deixamos neste mundo e de uma pequena semente que através de nós Ele mesmo foi capaz de lançar no coração de uma irmã e de uma irmã. Ele mesmo te ajude nessa árdua tarefa e te abençoe, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo a você e uma ótima semana.